Então, vamos falar agora um pouquinho. Então, eu vou estar com dúvida na EAD. Eu ainda não postei nada no EAD. Everaldo. Eu vou postar, acho que a partir de amanhã que eu vou ter acesso. Aí eu vou postar todas as aulas, tudo certinho. Agora, o EAD, vocês precisam assistir as videoaulas que eles já colocaram. Eu vi que os vídeos já estão lá. Eu estou sabendo, porque eu fui informado. E vocês precisam fazer o EAD de vocês. Então, acho que a apostila já tá lá, falaram ou não? Aonde? Em Itaquera ou Guaianazes? Guaianazes. Tá. Aí vocês conseguem fazer, perfeito? Uma coisa importante que a gente vai conversar, eu vou ver se vocês conseguem escutar aqui para mim. Calma que ainda não começou. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Saúde Pública da Albatrense, né? Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde pública, tudo que a gente precisa entender e conhecer sobre a saúde pública. Agora a gente vai falar sobre diretrizes, tudo aquilo que é importante em saúde pública. Professor, tá tendo muita microfonia. Conhecer um pouquinho sobre a nossa Tá bem longe, professor. Sistema Único de Saúde. Como Tá, pode começou a deixar. história? Eu vou passar o meu outro e eu vou explicar. Boa noite, professor. Boa noite. Sobre a apostila e a EAD que você estava falando que tem que fazer, eu não entendi. Você pode me falar de novo? Ai, que essa mulher é barraqueira, viu? Começou. Começou o quê? Eu não entendi? Dá licença? Deixa eu falar, então. É o seguinte, a apostila em Guaianazes já está liberado, parece que já chegou. E o EAD de vocês vão ter que fazer toda a parte de EAD, tá? Então é isso, aí de vocês. Hoje a gente vai começar saúde pública, a nossa terceira aula, aonde aquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre o SUS, tá um pedaço dele aqui, o que nós vamos ver entre o SUS e tudo isso. Então, quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, o SUS, nós vamos falar da história, do princípio e da legislação de níveis assistenciais, organização do sistema. Então, quando eu penso em tudo isso, a história nós já falamos antes, como foi passo a passo. E aí nós vamos ver que antes da criação do Sistema Único, o Ministério da Saúde, com o apoio do Estado, dos municípios, né, desenvolvia quase exclusivamente ação para promoção de saúde. E aí a gente pensa em prevenção de doenças. Então, qual foi esse destaque? O que aconteceu nesse destaque? Né? Foi as campanhas de vacina, os controles endêmicos, né? Quando a gente tem aí um problema sério, hoje nós estamos tendo aí uma pandemia, né? E antigamente estava vendo aí com as endemias, que eram em algumas regiões, né? Em alguns locais eu tinha. Todas essas ações foi desenvolvida em caráter universal, quando a gente fala universal.
sem nenhum tipo de discriminação com relação à população beneficiária. Então, independente de idade, independente de cor, de raça, de socioeconômico, não era importante. O importante é que a pessoa consiga ser imunizada, tudo isso aí vai acontecer para esta pessoa. Perfeito? Então, quando a gente pensa em todos esses sentidos, quando a gente pensa que eu preciso salvar uma pessoa, eles começaram a fazer estratégias, tá? Então, essas estratégias foi importante? Essa estratégia trouxe benefício? Então, quando a gente pensa de algumas estratégias, a gente vai lutar aí para ajudar o meu paciente como um todo, né, para poder aí ajudar. Então, a minha população, ela precisa de uma ajuda. E essa ajuda começa da onde? Começa assim que eu vou trabalhar com esse público, para poder vacinar, para poder fazer um monte de coisa. Então, se eu tenho uma pessoa, um grupo de pessoas, aonde há um risco eminente de morte, aonde há vários tipos de coisas que eu tenho que trabalhar com essa pessoa, eu vou começar a atender ela, eu vou começar a fazer tudo isso com ela. Quando eu penso em uma ação também chamada de assistência médico-hospitalar, quando eu penso nessa assistência médico-hospitalar, eu vou fazer o quê? Eu crio ações para ajudar essa pessoa, né? E esse grupo de gente, né? Então, ela é prestada à população, definida como indigente por alguns municípios e estado, principalmente por instituições de caráter filantrópico, tá? Então, tudo isso que a gente acaba aí visualizando, a gente vai ajudar. Antigamente, nós tínhamos muito uma grande atuação do poder público, né, da área através de institutos, aonde o Nacional de Assistência Médica e a Previdência Social, que nós chamamos de INAMPS, a autarquia do Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, eu tenho que ter tudo isso para poder trabalhar, para poder fazer e ajudar. Então, eu pensando assim, todas as pessoas que tinha trabalho formal, que era registrado, descontava o INPS, né, o INAMPS, era descontado. Então, ele e a familiares dele tinha direito de passar no INAMPS. Então, tinha uns PANs que a gente chamava, né, uns PANs, PAN-Belém, alguns PANs onde as pessoas acabavam passando. E esses PAN era para quê? Era para poder atender essas pessoas na área da saúde. Era uma assistência de saúde desenvolvida pelo INASP e beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, com carteira assinada e seus dependentes. Não tinha caráter universal, que passa a ser um dos princípios fundamentais do SUS. Quando a gente pensa em caráter universal, que passa a ser um dos princípios fundamentais do SUS. Tá? Desta forma, quando a gente vê tudo isso, vai visualizando, a gente percebe que a máquina, o INAMPS, aplicava nos estados, né, através das suas superintendências regionais, e aí ele ia trabalhando com tudo isso. Recursos para assistência à saúde, de modo menos proporcional ao volume de recursos arrecadados e beneficiários existentes. Então, ele tinha um volume de recurso arrecadado e beneficiários existentes. Então, portanto, quanto mais desenvolvida a economia, então, aí vamos pensar, se eu não tenho emprego formal, o INAMPS não funciona, porque ele precisa de verbas.
para poder aí. Portanto, quanto mais envolvida a economia do Estado, com maior presença de relações formais de trabalho, maior o número aí. Só para vocês verem, foi isso que eu estava falando, tá? Então, desta forma, o INAMPS aplica recurso no Estado da região Sul e Sudeste. São os mais ricos e nessas outras regiões, em maior população nas cidades de maior porte. Então, eu tenho aí um maior porte, eu vou conseguir. Então, na época... Professor, Oi. então naquela época não existia, assim, se eu não tivesse, como você falou, se não tivesse o trabalho formal, eu não poderia usar a saúde pública, é isso? Não, eu não poderia usar. Eu tinha que pagar por esse recurso. Então, assim, vamos dizer, você tinha, vamos dizer, na época, 30 anos, não trabalhava formal, seu marido não trabalhava formal, se seu filho ficasse doente ou você ficasse doente, você tinha que pagar a consulta. Ah, ok, entendi. Então, só quem era beneficiário era o trabalhador formal. Tá? E nós vamos ver que isso não é muito tempo não, viu, gente? Né? Então, bora lá. Na época, os brasileiros, com relação à assistência à saúde, estavam divididos em 3 categorias a saber. Os que podiam pagar pelo serviço, é isso que ela perguntou para mim, eu respondi. Então, eu posso pagar pelo serviço. Então, eu sou atendido. Os que tinham direito à assistência prestada pelo INASP e os que não tinham direito. Não tinha direito, o que vai fazer? Né? Emergência, chegou lá no INASP, chegou em qualquer local, você vai ter que pagar, independente, você vai ficar com uma dívida. Com a crise do financiamento, a Previdência, olha só, em 80, nessa década de 80, que tem gente aí que nasceu em 80 e poucos, aí já passou. Na década de 80, a crise do financiamento da Previdência, que começa a manifestar a partir de meados da década de 70, o INAMPS adota várias providências para racionalizar as suas despesas. Começado na década de 80, a comprar serviços do setor público. Então, redes de unidades das secretarias estaduais e municipais, inicialmente foram um convênio, ele começa a fazer um convênio, assistência à saúde prestada pela rede pública, apesar do financiamento do INASP, apenas para seus beneficiários, preservou o seu caráter universalidade da clientela. Então, eu tenho a minha clientela, vai ser atendido pelo setor público, mas quem está custeando é o INASP, é aquela pessoa que trabalha formal, tá? Também nessa época, o INASP passa a dar aos trabalhadores rurais. Então, antigamente, os trabalhadores rurais não tinham INASP, né? Aí, até precariamente assistido por hospitais conveniados, como Fundo Rural, um tratamento equivalente àquele prestado aos trabalhadores urbanos. Eles não tinham o mesmo serviço prestado. E aí eu precisava trabalhar e atender, fazer alguma coisa, porque essa população está doente. No final da década de 80, o INAMPS adotou uma série de medidas, que o aproxima ainda mais da cobertura universal da clientela, dentre as quais se destacam o fim da exigência da carteira segura, o INASP, para atendimento nos hospitais próprios e conveniado na rede pública. Então, a partir da década de 80, acaba-se o fim da exigência da carteira assegurada, que é o INASP, o hospital próprio conveniado na rede pública. Esse processo culminou com a instituição do sistema unificado e descentralizado de saúde. Estude. Pode perguntar. Implementando por meio de celebração do convênio entre o INASP e os governos estaduais. Gente, quem tá com o microfone ligado, alguém pode me falar?
E assim, É a tia Tiranina. Tira, desliga o microfone. É a tia Tiranina, professor. acho que ela não está escutando. Não consigo atender todo mundo. Não tem como. Então, ainda a gente, também nessa época, finança e contabilidade, Então, aí o que acontece? No fim da década, a gente... Peraí, só um minutinho. Tem alguma coisa que está falando junto comigo. E aí, a gente fala E aí, gente, então aí começava essa parte da seguração do Sistema Único de Saúde, perfeito? E aí nós temos o Sistema Unificado e Descentralizado do SUDES, por implementação por meio de celebração do convênio INASP, governos estaduais, e também aí podemos verificar que começava a construir um sistema de saúde com tendência à cobertura universal, antes da aprovação da Lei 8080. Então, essa lei ainda não foi aprovada, a lei do SUS, e aí a gente entra na lei que a gente precisa conhecer. Grifem aí, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. Então, a lei... Desculpa, qual ano que entrou em vigor o SUS? Oi? Em qual ano que entrou em vigor o SUS? Olha aqui, na década de 80 ainda não tinha. Aí o SUS começou começou aí a partir da lei, a aprovação, a Lei 8080, conhecido também como Lei Orgânica de Saúde. Ele começa a fazer a instituição do SUS a partir de 1990, tá? Aonde tem um lado crescente da crise de financiamento, do modelo assistência médica, previdência, por outro, grande mobilização da política dos trabalhadores de saúde, centro universitário, setor organizado, a sociedade, que constitui denominado o movimento da reforma sanitária. Então, nós temos uma democratização no país, nós temos aí um monte de coisa acontecendo. No final da década de 80, o setor público de assistência à saúde mantinha uma estreita relação com o INASP, que a partir de 1990 passou a integrar a estrutura ao Ministério da Saúde, que já vinha, nos anos anteriores, participando do modo significativo do seu financiamento. Então, ele já vinha aí participando.
considerando essa relação, a continuidade da participação do Ministério da Previdência e financiamento do INASP, esse foi iniciado e preservado. Esse 15 constituiu o instrumento para assegurar a continuidade. Agora, de vez de caráter aí estadual, ele vem em caráter universal da assistência médica hospitalar, sendo prestada à população. O INASP somente foi extinto pela Lei 8.689, de 27 de julho de 1993. Portanto, quase 3 anos após a promulgação da lei que institui o SUS. Após 3 anos, aí que ele veio acabar por uma lei que fizeram. Perfeito? E aí nós entramos no SUS. Tá? E aí nós entramos na lei do SUS. E aí a gente acaba falando um pouquinho sobre o SUS. A primeira e grande conquista do movimento da reforma sanitária foi em 1988, a definição na Constituição Federal, né, do Conselho da Constituição Federal, relativa no setor da saúde. O artigo 196 da Constituição Federal conceitua que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, qual foi o artigo 196 da Constituição Federal que ele fala a saúde é um direito de todos e dever do Estado? E aqui se define de maneira clara universalidade da cobertura do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Então, o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da população, inclusive aos pacientes portadores de HIV, sintomáticos ou não, e aos pacientes renais crônicos e os pacientes com câncer. Quem financia o SUS é uma responsabilidade comum de 3 níveis de governo. Em setembro de 2000, foi aprovado a emenda constitucional de 29, a emenda C29, né, que nós falamos emenda constitucional, que determinou a vinculação da receita de 3 níveis para o sistema. Os recursos federais, que foram correspondentes de 70% progressivamente vem sendo repassado ao município e transferido direto do FUNDES, né, que é o Fundo Nacional de Saúde, os fundos estaduais e municipais. Conforme esse mecanismo, pelo decreto 1232, de 30 de agosto de 1994. A partir de junho de 2001, o volume de recurso transferido pelo Ministério da Saúde, ele vem me mostrar que os municípios, para desenvolvimento da ação do serviço de saúde, passou a ser subdividido em recurso para atenção básica, então lá do PAB fixo ou do PAB variável. Então eu mando recurso para atenção básica. Qual a atenção básica? O BS. Recurso para vigilância epidemiológica e controle de doença. Em todo o país, em toda a capital, em todos onde tiver aí um distrito, é preciso ter uma vigilância epidemiológica e controle de doenças, para controlar todas essas doenças. Recurso para assistência médica, média de complexidade. Eu tenho que ter aí de média complexidade. Então, eu preciso ter um hospital onde eu tenho essa média complexidade. E recurso para assistência de alta complexidade. Aí, desde um exame, tomografia, câncer, e aí sucessivamente. Então, é quando a gente aí está visualizando tudo isso. E aí, outras importantes no âmbito da implantação do SUS, nós temos a vigilância sanitária, que nós chamamos ela de Anvisa, que teve uma lei de 9.732, de 26 de janeiro de 1999, então ela tem um poder aí de investigar, ela tem um poder de ver se está acontecendo as coisas. Então ela vai
vai abrir uma casa de repouso. Então, a vigilância sanitária vai lá e está tudo adequado. Vai abrir um bar, vai abrir um restaurante. Então, a vigilância tem esse poder, tá? E, além de tudo, junto com a vigilância, ficou junto o Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados. Então, também era eles que fiscalizavam isso. E também nós tínhamos o Programa Nacional de Prevenção contra Controle de Infecção Hospitalar. Então, também a vigilância sanitária era responsável por tudo isso. Depois, lá para frente, aí nas décadas de 2008, 2010, que muda-se, mas ainda a gente não muda. Perfeito? Então, eles têm o poder de interditar, eles têm o poder de falar, você não pode funcionar, tá? Então, é ela que faz tudo isso. Ela tem o poder de caráter de resolver todos os problemas. E aí ela fala que ela exerce um controle sobre os portos, aeroportos, fronteiras, interlocução entre o Ministério e Relações Exterior. Então, tudo que vem de fora tem que passar pela vigilância sanitária e aí sucessivamente. Tá? Segundo, a saúde da população indígena. Então, em agosto de 1999, o Ministério da Saúde, com o intermediário da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, assume a responsabilidade de promover a saúde integral dos povos indígenas, tá? Articulado ao SUS, porque eles viram que adoeciam muito e aí eles tentavam ajudar a essas pessoas. Então, tudo isso a gente acaba visualizando. Tá? É responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que oferecia de reforma. E terceiro, a regulação da assistência suplementar à saúde, criado pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e uma autarquia sob regime especial vinculado ao Ministério da Saúde, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. A ANS tem como missão promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando operadores setoriais, inclusive nas relações como prestadores de consumo. Então, todos esses prestadores, essa regulação da assistência suplementar, porque eu preciso, tudo isso está na lei de âmbito de implantação do SUS. Tudo isso eu tenho que ter, tudo isso tem que acontecer, tá? E como a gente faz essa formulação das políticas de planejamento entre os três poderes, federal e estadual? O federal, ele dá verba para o estadual, que o estadual passa a verba para os municípios. Então, o federal, ele vai e manda para São Paulo. São Paulo manda para todos os municípios que ele tem. O federal, ele passa lá para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, né, o governo do estado, passa para os municípios de Rio Grande do Sul. E aí, sucessivamente. Então, para quê? Ele identifica o problema, né, a primeira instância, e as definições da prioridade no âmbito nacional. Aí, o estadual, ele identifica o problema e definição de prioridade no âmbito estadual. E a prefeitura, no âmbito municipal. O papel tem que ser estratégico e normativo. O federal. Para o estadual, a promoção é regionalização. Ele vai regionar aí os seus estados, vai fazer a regionalização dos estados. E o municipal, ele faz o planejamento das ações e serviços necessários. Então, naquele bairro precisa fazer mais vacina, no outro precisa fazer mais saneamento básico. E aí, sucessivamente. Então, ele vai buscar o quê? O federal manter a unicidade, a respeitar das diversidades, então ele faz tudo isso. O estadual estimula a programação integrada, ele quer que tenha coisas, programas, e aí sucessivamente. E o municipal, ele faz o quê? Organização e oferta aos serviços públicos e a contratação de privados em casos necessários. Então, tudo isso ele vai trabalhar. A busca de equidade, então ele vai fazer toda essa busca de equidade, né, o apoio e incentivo ao fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Saúde, então ele vai vendo tudo isso, e o apoio ao incentivo para o fortalecimento
institucional e práticas inovadoras da gestão estadual e municipal. Então, eles querem que inove, que mude, que esteja coisas necessárias aí que vai ajudar. Então, tudo isso, existe uma formulação das políticas de planejamento entre os três poderes. Eles têm que andar juntos, eles têm que se conversar. Pensa bem, imagina só, vocês aí na casa moram 3, 4 pessoas, né, todas trabalhando, e só um colocando dinheiro dentro de casa. Não vai conseguir. Então, esses três têm que se conversar, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho como que faz. Aí, isso aqui é importante vocês saberem. O que é os princípios e diretrizes do SUS? Quando a gente fala de princípios, nós vamos falar aí que o artigo 7 das ações de serviço de saúde pública é contratado o sistema de saúde para o desenvolvimento de acordo com as diretrizes. No artigo 98 da Constituição Federal, obedece os seguintes princípios. 1. Universalidade. O que é isso? Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis assistenciais. Ele tem que dar serviço no âmbito primário, secundário, terciário e quaternário. Tá? Então, tudo isso faz direito para vocês. Para mim, para aquele que é mais podre de rico, até aquele que não tem nada na vida, que é um mendigo. Então, ele fala que a saúde em todos os níveis, né? Eu preciso passar aí, fazer uma cirurgia de grande porte. Eu tenho nível quaternário, e aí sucessivamente. Ele fala da integralidade. Qual é essa integralidade? Ela tem que ser assistência entendida como um conjunto articulado, como ações de serviços preventivos e curativos. Não adianta eu saber que eu tenho um câncer se eu não vou poder tratar ele mais tarde. Então, essa integralidade, ele fala, você tem o direito. Se você começou, você tem que ir até o fim, independente de onde vai vir isso. Se vai ser do particular ou do público, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Independente dos níveis de complexidade do sistema, tá? Prevenção de autonomia das pessoas na defesa da sua integralidade física e moral. Então, independente de qualquer coisa, você vai ter direito para passar em qualquer lugar. Igualdade e assistência, saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, percebam que aqui você vai atender qualquer pessoa, sem preconceitos e sem privilégio. A mesma coisa, não está fazendo, só para vocês entenderem, a vacina, não tem a faixa etária, quem vai ser vacinado primeiro, quem vai ser vacinado segundo, e aí sucessivamente. Então, o que eu vejo em tudo isso? O que eu entendo em tudo isso? Que eu não posso passar à frente, eu não posso cortar, eu tenho que esperar a minha hora. E é isso que ele fala na igualdade à assistência, sem qualquer tipo de privilégio ou espécie. Direito à informação, as pessoas assistidas sobre a sua saúde. Eu tenho que informar o que você tem, você não pode ficar sem uma... É igual hoje, nós estamos na Covid, né? Então, eu não posso ir para o hospital, fazer visita para a pessoa, mas o médico tem que ligar para você, para te passar informação. Perfeito? Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Então, eu tenho que saber aonde eu vou passar, eu tenho que saber o que eu vou fazer, e aí sucessivamente. Então, tudo isso acontece. Tudo isso a gente tem que fazer. Participação da comunidade. A comunidade tem que participar. A comunidade precisa entender. Utilização epidemiológica, epidemiologia, para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientações programáticas. Então, tem uma doença endêmica, pandêmica, surto, e aí sucessivamente... Eu tenho que entender isso. A comunidade precisa saber. Então, a participação da comunidade é importante.
E a descentralização político-administrativa, com direito a uma única em cada... Professor, Oi. Oi, pode falar. Essa parte de comunicar as doenças faz parte da comunicação compulsória? Não, aí compulsória é outra coisa. Aí é quando a gente for falar de doenças compulsórias. Eu não estou falando de notificação. Eu tenho que falar, eu estou falando de eu orientar, eu informar o meu paciente que ele tem, eu informar uma família o que está acontecendo com o meu paciente desde a autorização. Quando a gente for falar de doenças compulsórias, nós vamos entrar em vigilância epidemiológica. Tá? Entendi. Isso aí é quando o paciente está hospitalizado, no caso. Paciente hospitalizado. Igual eu orientei. Vamos dizer, você tem uma pessoa com Covid em casa, está internado, o hospital tem que ligar para você, o médico tem que falar para você como que está esse paciente. Entendeu? Obrigada. Boa noite. Perfeito. E aí a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. Então, eles têm que ter uma direção única. E aí, eles abrem duas coisas. ênfase na descentralização dos serviços para o município. Então, o município tem que entender todas as verbas que ele tem para arrumar aí o que está acontecendo. E a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, ele vai fazer regional. Nós vamos falar isso no PSF. Então, no bairro de Itaquera, lá na Vila Carmozina, ele tem uma UBS. Aí, outro local tem um outro UBS. Então, tudo isso, ele vai regionalizando. Então, naquela unidade de Itaquera, tem muitos idosos. Eu tenho que ter um geriatra. Na de Vila Carmozina tem mais adolescente, eu tenho que ter mais pediatra. E aí, sucessivamente. Então, é isso que ele fala, nesse poder aí da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 10. A integração em nível executivo das ações de saúde e meio ambiente e saneamento básico. Eu tenho que dar aí saneamento básico, eu tenho que ter para poder aí ajudar a minha população. Perfeito? Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos da União dos Estados, dos distritos e dos municípios que são prestados à assistência à saúde da população. Então, tudo isso, os recursos vêm da onde? Vêm do SUS. O SUS tem que mobiliar aquele local, ele tem que fazer tudo aquilo. Organização do serviço, capacidade de resolução. Todos os serviços em todos os níveis de assistência. Ele consegue fazer toda esta parte aí, como a gente fala, dos níveis de assistência. Então, eles conseguem, eu tenho que ter um diretor, eu tenho que ter um gerente onde ele faça tudo isso. A organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade dos meios para os fins idênticos. Então, eu não posso ter aí, gente, uma duplicidade aonde eu vou ter um problema sério. Tá? Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí, tudo isso vem os problemas do SUS. Assim como outros serviços públicos essenciais em nosso país, a educação, saneamento e segurança, o Sistema Único de Saúde enfrenta diversos problemas. Quando a gente fala diversos problemas, lembrando que nós temos o quê? Uma má gestão, né? Quando eu tenho uma má gestão desse dinheiro, quando eu tenho uma má gestão de todos os recursos, né? Então, gente, não tem como eu fazer um SUS bonito, não tem como eu fazer uma coisa que funcione, porque eu não tenho verba para trabalhar. Então, falta profissionais. Por quê? Eu tenho que pagar menos o meu médico. Então, o que acontece? Esse médico, os enfermeiros, eu fico sucateado. Eu não consigo trabalhar. Então, o que acontece? Os meus auxiliares, os meus técnicos, eles vão trabalhar com mais paciente. Então, eles podem ficar com 8, 10 pacientes.
Então, por isso que está tendo aí, hoje, está entrando as OS, está entrando tudo isso. E a gente fala que os profissionais, eles estão frágeis, eles estão cansados. Hoje, nesse quadro de pandemia, a gente está vendo toda essa realidade, né? E quando a gente pensa também, aonde nós temos, hoje nós temos uma menor remuneração, a maior carga de trabalho, como anestesiologista, cardiologista, cirurgiões, médico intensivista, que é os médicos de UTI, eu tenho escassez desses médicos, desses profissionais. Esses profissionais me mostram que não está acontecendo, tá? Tudo isso pode parecer um descaso da classe média com a população, mas no fundo revela que é um quadro de descaso dos governantes com atenção à saúde. É necessário que haja mais investimento e investigação dos casos recorrentes de desvios de verba destinada à saúde para o SUS. Porque aí, se eu tenho esse dinheiro, se eu tenho tudo isso, o que acontece? Eu tenho mais médicos, eu tenho mais equipe de enfermagem, eu tenho mais o que o hospital necessita. Então, esse desvio vem acontecer o quê? Fica aí, essas filas que a gente acaba vendo, né? Eu não sei aqui vocês, né? Na região de vocês, vai marcar um médico, um especialista, sabe-se Deus quanto tempo, né? Um ortopedista, antigamente, quanto tempo ficava para marcar um ortopedista? Então, cardiologista, uns exames com contraste. Então, olha o que acontece. Isso não era para acontecer assim. O SUS é de outro mundo, né? Tem países que querem copiar o SUS, porque se der certo, né, se desse certo aqui no Brasil, ele é muito rico. Ele é muito rico. E nós temos gente que rouba, que tira o dinheiro, que desvia essa verba, e nós temos um problema sério. Tá? Então, é isso que a gente tem que visualizar. É verdade. E começar Professor, a isso. aqui na UBS, onde faz parte de onde eu moro, acontece muito isso. A Secretaria da Saúde manda as vagas, tipo cardiologista, esses médicos especialistas, demora, porque eles mandam uma vaga e tem, às vezes, 10 pessoas precisando de atendimento. Perfeito. Eu já falo. Fala, Jeremias. Então, o que acontece? Não era para acontecer isso, Adilson. Por que não era para acontecer isso? Porque quando você já recebe essa verba, na verdade não era para você receber vaga. Nós tínhamos que ter perto da nossa residência um ambulatório de especialidades. Tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, por erro, né, dos nossos governantes descasos, aonde está indo esse dinheiro? Para campanhas, para um monte de coisa? Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter aí um trabalho de ponta, eu vou ter esse meia-boca. Então, tipo, eu tenho uma vaga, como a Dilza falou, eu tenho uma vaga para o cirurgião pediátrico. Para 15 crianças, chega 2 vagas. Quem que eu vou contemplar? Quem estava primeiro. Mas eu tenho aquele último que precisa de uma urgência, né? De uma cirurgia rápida. Ou senão, quando chega as vagas, a pessoa morreu. Então, professor, você tem que começar a priorizar quem está pior. Esse é muito difícil também pelo SUS. Então, Vanessa, você falou uma coisa que eu vou comentar com você. Quando a gente pensa em priorizar, parece que a gente está dando... o seu caso não é importante, o caso do outro não é importante. Não era para acontecer isso.
Você não tem que priorizar. Professor, aqui onde eu moro, quando surgem vagas, gera uma superlotação de pacientes e acaba tendo aquele caso prioridade. Porém, muita gente acaba parando no hospital por falta de consulta. Sim, aonde eu consigo lotar os pronto-socorro, que não é o correto de eu lotar um pronto-socorro, tá? Meu filho ficou quase 3 anos na fila de espera por uma cirurgia do SUS. Né? Tem hora que nem precisa mais, né? O próprio organismo aí fez alguma coisa. Então, esse SUS não era para funcionar assim, gente. Esse SUS era para funcionar de uma maneira para ajudar. Então, é isso que eu tenho que entender. A Daniela também. Minha filha ficou quase 10 meses, na fila também precisava operar a garganta. Então, gente, não é um descaso? 10 meses. Professor, e eu vi na televisão que queriam acabar com a estratégia, né? Saúde da família. Não entendi muito bem. Mas, na verdade, é esse trabalho que tem que funcionar direito, né? Porque a estratégia ela faz com que as pessoas sejam orientadas antes da doença piorar. Aí, se primeiro, a atenção primária tinha que ser para a estratégia, né? E não direto para que as pessoas vão para o hospital só por uma tosse, por algo que pode ser mais orientado, né? Tá bem desconversado no governo, no Ministério da Saúde, sobre essa proposta, né? Mais ou menos isso. Então, Tawane, na verdade, para eles acabar com a estratégia de saúde da família, eles têm que mudar a lei do SUS. Porque uma das prioridades é o seu território, você ter atendimento no seu território. Tá? Então, essa é a necessidade. Quando a gente chegar ali, eles não conseguem acabar assim, não. É muito difícil, porque a gente tem que aí, de algum jeito, ter que mostrar que não é necessário esse serviço. E o PSF não é importante, o Programa de Saúde da Família? Ele é muito importante. A estratégia de saúde da família, né, aí sucessivamente, ele é muito importante. Sim, obrigada. Forma de conseguirmos trazer a UBS mesmo para mais próximo do paciente através dos agentes de saúde. Sim, isso é muito importante. Mas nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá? Nós vamos chegar na estratégia de saúde da família. Minha filha tem 4 anos e teve cardiopatia congênita. Em 1 ano e meio, à espera de um cateterismo para, enfim, ver se sai. E precisou operar. Ou vai ser só por cateterismo para fazer essa correção. Ela ainda não conseguiu, Rose? Na verdade, Jeremias, o Papa Nicolau não era para demorar. Ela está na espera. E assim, não é uma brincadeira, né, Rose? Ela pode morrer a qualquer momento por falta desse cateterismo. Eles alegam que ela é assintomática. Eles alegam que ela é assintomática, então tem que aguardar. Tá, mas aí eles falam que ela é assintomática. E aí você falou assim, tá, se ela morrer, o que vocês vão fazer? No caso, hoje, ela espera há 4 anos, né? Há 4 anos ela espera. Agora precisou fazer a correção e aí está aguardando o cateterismo. Aí eles falam que ela é assintomática, não tem sintoma, só passa pacientes que é grave. Tá, sabe o que você pede? Então me dá uma garantia que ela não vai morrer. Faça um papel, doutor, porque ela não vai morrer por falta desse cateterismo. É muita palhaçada, sabia? Eu fico indignado com isso, mas eu tenho que parar, porque senão eu vou infartar. De ódio. O SUS, os profissionais são ótimos. É um programa incrível. Mas
Às vezes, falta comunicação entre os pacientes e funcionários. Assim, gera uma confusão dentro dos postos. Aqui onde eu moro, muitos pacientes acabam desistindo do SUS por geralmente não pararem médicos, sempre por volta ou por falta de verba. Ai, é difícil isso, viu? É muito difícil. Os médicos conseguem coisa melhor e vai procurar o melhor para ele, vai ganhar mais e trabalhar menos. Pelo menos na UBS, onde eu moro, eu nunca tive problema. Sempre consegui agendar tudo para mim quanto para os meus filhos. Perfeito. No meu caso, professor, eu não é sobre a UBS que eu não consigo atendimento, é especialista de cirurgião de coração infantil. No meu caso, especialista, entendeu? Sim, não, eu tô vendo ali as outras mensagens. Eu entendo, gente. Tem UBS, quando eu não preciso, eu consigo ir longe, né? Quando eu não preciso de uma especialidade, que eu não saio da minha UBS. Agora, quando eu estou dentro da minha UBS, que eu tenho que sair das portas da minha UBS, aí começa o problema. Professor, eu acredito que a demora para a marcação de consultas, mesmo que seja um problema de organização de quem marca, até a falta de compromisso mesmo, porque eu tenho uma amiga que trabalha no UBS, ela marca para mim e meu esposo 2 endoscopias e foi bem rápido, porque ela marcou, fez tudo o pedido, acompanhou. Ou seja, é que não falte ou tenha a má organização mesmo. O posto aqui, muito bom, tem especialistas. Eu fui no particular para fazer exames papa e mama. No SUS eu fiquei esperando 2 anos para que fique fazer exame de mama. A comunicação é tão importante que das 6 metas de segurança do paciente. Perfeito, Gabriel. Gabriel tá lendo bem, hein, Gabriel? As 6 metas, nós vamos ver isso mais para frente. Não comigo. Não vai ser eu, ou pode ser eu. Sua SUS dá melhor que o hospital. Pelo menos pedem exame nessa pandemia. Agora sei como que é. Gente, é difícil. Então, a gente acaba vendo tudo isso, né? E aí a gente acaba falando. Professor. Oi, Tauane. Desculpa, é só mais uma dúvida, mas o repasse começou a ser diminuído depois que foi terceirizado, né, o SUS, ou não? Na verdade, o SUS não foi terceirizado. O que foi terceirizado foi as UBS. O SUS ele não pode ser terceirizado, porque ele é uma lei de uma constituinte federal. Então, ele não pode ser terceirizado. O que é terceirizado é a mão de obra. Eu não preciso ter mais funcionário público e eu posso terceirizar a mão de obra. Eu paro de fazer concurso público. E esse dinheiro, essa dinheirama, ela vai para as OS, para a organização. Que é um lixo também, né? Alguns, vamos ser sincero. Porque eles acabam... Pode falar, Tauane. Não, eu ia falar, perfeito. Agora eu entendi melhor sobre isso. Na UBS, perto de casa, tive problema para marcar um clínico geral, para o meu irmão, que tem problema de vitiligo. E para encaminhar ele para a nossa consulta, demora muito para marcar. Então, e o que eu posso explicar para vocês de tudo isso é que eu deveria ter uma UBS, se vocês forem pensar como deveria funcionar uma UBS, eu tinha que saber a demarcação, o que faz as meninas do PSE que trabalham aqui, elas têm que saber quantas pessoas moram naquele bairro, né, quantos munícipes tem, qual a idade, né, se é idoso, se nós temos pessoas de 50 a 20 anos, se eu tenho quantas crianças e aí sucessivamente. Eu fazer um mapeamento da onde essa unidade ela vai atender, né? Quantas pessoas tem, e aí, neste modo, eu vou fazer o quê? Eu vou montar a equipe. Qual equipe? Eu preciso de 4 clínicos para atender toda aquela população? Perfeito. 2 de manhã, 1 à tarde e 2 às 6, a partir da parte da noite. Aí, 3 pediatras. Opa, legal. 3 ginecologistas, dentista,
Então, com esse mapeamento que essas meninas fazem, seria mais fácil para trabalhar e solicitar. Mas aí fica difícil, porque eu mapeio e não tenho o que eu fazer. Tem alguma menina do PSF aqui que pode me ajudar com isso? Então, professor, porque assim, a pessoa passa na consulta, marcou a consulta, a atenção primária acaba fazendo as solicitações devidas do paciente, se coloca na fila de espera e, igual você falou, que precisaria de um ambulatório especialidade próximo, por quê? As vagas em si, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Tiradentes, as vagas em si saem lá no Parque Dom Pedro, sai no Santa Amaro, porque a especialidade não está próxima do paciente, então a gente da periferia em si acaba ficando mais tempo sem o tratamento, e é por isso essa demora. Por exemplo, a minha mãe, ela mora no centro de São Paulo, a UBS ali próximo do Belém. Então, o que acontece? Ela também tinha exame de mama para poder fazer, e aí ela passou na consulta, vamos supor, este mês de fevereiro, quando foi no finalzinho deste mês de fevereiro, ela já conseguiu essa especialidade, porque as demandas estão sempre nos locais centrais, entendeu? Sim, isso é importante. Você trabalha no PSF, Vanessa? Sim, trabalho. Sou Tá. agente comunitário. Isso, então. Como agente comunitário, você percebe que como se vocês levam, olha, eu tenho tantos idosos no meu, como chama, né, território, o que você atende na sua, como chama quando você atende? Área. Na sua área. Então, nessa sua área que você atende, nessa sua área, então você sabe quantos idosos você tem, quantas crianças tem, se tem gestante, mulheres com problema ginecológico, quantos maridos tem que trabalham, e aí sucessivamente. Se funcionasse corretamente, eu sei que tem mais a Tawane, acho que também é da agente comunitária, vocês aí pensando nisso, você acha que com com tudo isso que vocês levam para a unidade, não teria como eles fazerem, olha, aqui precisa de 4 clínicos gerais, aqui precisa de 3 pediatras, aqui precisa de 3 ginecologistas, que supra a demanda. Sim, é funcionar super bem, é o que a gente fala, na teoria, sim, na teoria é super importante, o problema é o prático mesmo no dia a dia, né? Não é uma questão que as pessoas, todo mundo acha que é uma questão de gerenciamento. Não é, porque vocês trabalham com o que vocês têm. Não é verdade isso? Vocês trabalham, tipo, na sua área, você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um técnico, um auxiliar, um serviço social. Então, você tem a equipe. Você vai, quando precisa, eles vão lá. Não é assim? Sim. Isso. Então, quando a gente fala, e quando não tem um médico, que o médico sai, o que vocês fazem? Passa para outra área? Então, aí é muito complicado, professor. Por quê? A gente, por exemplo, na minha UBS, eu tenho uma equipe com 6 equipes dentro da unidade, são 6 médicos, vamos supor, para cada equipe. E aí é um médico responsável por 6 agentes comunitários, que nas microáreas são bastante, somos 200 famílias, né? Fora os pacientes que ele tem que visitar de 2 em 2 meses, né? Para estar vendo aquele mensal também. E fora as demandas da UBS. Então, sobrecarrega esse profissional, no caso, que seria um médico para todas essas 6 agentes comunitárias. Entendeu? Então, é super complicado. Mas a gente tem que dar conta, né? Perfeito. Tawane quer falar alguma coisa? Quer pôr alguma coisa, Tawane? Não, professora, a princípio tá sendo bem acompanhado o que a Vanessa fala e é bem a nossa realidade. Infelizmente, por mais que forme toda a equipe, que o agente comunitário vai e traz aquela atenção primária daquilo que o paciente falou, do que o paciente relatou, ainda assim o que falta é suporte para o trabalho ser feito. Porque, infelizmente, a gente sabe da necessidade do território. E como foi falado, acho que na aula, que quanto mais a área de vulnerabilidade, mais é a falta do profissional. Isso dificulta um todo para não só o médico, quanto os agentes comunitários, os técnicos, o trabalho ele para. E isso fica muito ruim, assim, porque a gente não tem uma resposta
Nem nós, como profissionais, nem o paciente quanto com necessidade. Acho que é isso que está dizendo. Isso é verdade, professor. Eu trabalho com a Vanessa e a gente sofre também até mesmo nas coletas dos acamados, né? A gente tem com os auxiliares, é um sofrimento muito grande que a gente não consegue fazer na data certa por falta de profissional mesmo. Perfeito. Jaque quer falar alguma coisa? Estou vendo que a Jaque está com a mão levantada. Professor, o que eu queria falar é que, assim, realmente, o projeto Estratégia da Família, eu acho que seria maravilhoso se funcionasse como deveria ser, né? Infelizmente, uma coisa que eu percebi, a UBS que eu trabalho também, ela é estratégia há pouco tempo, né? Um pouco mais de 2 anos. E o que eu percebi um pouco nesse pequeno tempo é que vem bastante médicos recém-formados, então às vezes fica um pouco difícil, porque quando o paciente começa a pegar vínculo também, aí ele tem uma proposta provavelmente melhor, né? Ou vai para um bairro melhor, e aí a gente fica na dificuldade por conta da vulnerabilidade, que nem a Tawane comentou também aí na matéria. Perfeito. Obrigado, Jaque. Agora tem uma coisa importante que eu vi que a Patrícia colocou aqui. Eu moro no Jardim São Paulo e aqui tem um clínico geral que atende todas as pessoas, desde idoso até pediatra. Gente, nós vamos chegar numa certa parte que nós vamos falar de umas coisas que é difícil para mim, como professor, ler uma coisa dessa. Tá? Porque a pediatria, ela deveria atender até 17 anos, 11 meses e 29 dias. A pediatria. A partir dos 18 anos completo, clínico geral. Então, não é gratificante você, como professor, ler o que está escrito ali. Né? Mas eu preciso ser atendido por alguém, eu estou doente, eu preciso passar no médico. Perfeito? Professor, quais são as consequências de uma pessoa com colesterol alto? Então, ele vai ter N tipos de problema cardiovascular. Desde uma dispneia, dificuldade para respirar, e aí sucessivamente. Mas aí, Jeremias, vocês vão aprender essa aula na aula de clínica médica. Eu estou dando uma pincelada aí para te ajudar, tá? Só para você conhecer. Pode ter entupimento dos vasos e pode ter uma morte, né? Então, ele tem que tratar esse colesterol para não ter problemas cardiovasculares. E os problemas cardiovasculares, ele pode até acometer aí um AVC isquêmico, né? Ou hemorrágico, aonde ele vai ter 7 tipos de problema, tá? Até ter uma trombose venosa profunda, e aí sucessivamente, um PEP, tá? Para mim, não tenho experiência na área, tenho mais dificuldade em ter visibilidade de vocês com relação ao campo de trabalho. Minhas 2 tias são agentes de saúde e realmente algumas UBSs são precárias. Perfeito. Sabrina, é mais fácil eu trabalhar com você, que não tem experiência, que não tem como que eu posso explicar, uma vivência para aquelas pessoas que não têm experiência, não conhecem a área, fica mais fácil de eu mostrar uma coisa para as meninas que já conhecem aí a Tawane, não estou falando a Jaque, ela já tem aí um conhecimento, ela já trabalha na área. Então, assim, para mim, eu estou plantando a sementinha na cabeça de vocês, para vocês aí conhecer. Ela já tem um entendimento, então, assim, eu falo, ela já entende, mas vocês vão chegar nesse nível quando vocês forem trabalhar, tá? Então, não tem problema. Professora, eu não tenho experiência, isso. Nós estamos trabalhando, se vocês forem pensar, se eu estou estudando, eu tenho que aprender, independente de eu trabalhar na área ou não. Para mim, como é uma aula de saúde pública e as meninas trabalham como agente comunitário. Então, para elas lidam com os médicos, elas lidam com o enfermeiro, com a equipe de enfermagem, mas elas não atuam como auxiliares técnicas. Tá?
Quero que fique bem claro isso. Não é verdade, meninas? Elas não vai lá, pegam... Verdade. Então, assim, não se preocupem com isso. Porque quando a gente for falar de saúde, de problemas fisiopatológicos, elas vão ter que aprender. O que elas sabem é sobre território, é quando a pessoa está doente, tem que marcar, aí pedir não, o médico vai ver o relatório, está doente, e aí sucessivamente, tá? Elas conhecem um pouquinho, sim, do processo saúde e doença, mas bem pouco. Não vai ser profundo do jeito que todos vocês juntos vão aprender, tá bom? Então não se preocupem com isso. Professor, tenho um filho especial. Levei no hospital com crise convulsiva. E falaram que só o neuropediatra dele podia atender. Neste caso, é uma omissão de socorro. Sim, perfeito. Como falaram, a teoria de tudo é linda. Na prática, é uma decepção. Perfeito. Independente, seu filho estava tendo uma crise convulsiva. Um pediatra, um intensivista, um ortopedista, qualquer médico tem que dar o primeiro socorro para esse paciente. Independente. É omissão de socorro. Eu pesquiso no Google sobre técnico de enfermagem. Diga, Rose. E aí, o que tem no Google? Você já está fazendo o seu curso. Então, a gente consegue aí, Rose, pegar. Então, assim, você está estudando, você está indo lá, começando do nada, né? Até você chegar a conhecer paciente crítico, né? Um paciente que está em fase terminal, um paciente que está em fase paliativos, né? Um paciente oncológico. E o dia a dia da gente é diferente no hospital. Cada dia eu lido com uma doença. O dia de um agente comunitário é diferente. O dia de um auxiliar de enfermagem numa OBS é diferente, né? Então, isso é importante. O dia de um administrativo é diferente no seu local de trabalho, de um contador, e aí sucessivamente. Só para vocês entenderem. Estamos todos na mesma. Na verdade, escolhi a enfermagem por isso mesmo. Conheço super o básico da área e decidi que quero poder dar um passo para somar mais na vida. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, aplauso, Tawane. Adriana, eu estou aprendendo muito com a gente comunitário. E aprendi muito, tá, Carlos Eduardo? Aprendi muito como também aprende. Não digo que não aprende, mas cada um na sua área. A verdade é essa. Acompanhei meu irmão no Nordeste em fase terminal de câncer. Cheguei agora, dia 1º de janeiro, viajei, fiquei 2 meses com ele, das 6 às 18, trocava fralda, etc. E vi descasos de muito técnico. Uma coisa que eu vou falar para vocês, e vou comentar aqui. Nem todo mundo nasceu para ser enfermeiro. Nem todo mundo nasceu para ser auxiliar. Nem todo mundo nasceu para ser técnico, ou médico, ou fisioterapeuta. A pessoa tem que gostar. Porque o auxiliar de enfermagem, no primeiro momento, é procedimentos repetitivos. Quando eu entendo de procedimentos repetitivos, eu consigo entender da minha profissão. Porque, vamos ser sinceros, quantos de vocês não vê a hora de funcionar para tirar sangue, para fazer uma injeção, para dar medicação? A nossa profissão não é isso. A nossa profissão vai além de uma medicação. A nossa profissão vai além de muitas coisas. A nossa profissão, nós somos psicólogos. Tá? Nós vamos chegar, vai chegar gente para vocês e vai falar para vocês desse jeito. Eu não tenho que comer dentro de casa. Faz 3 dias que eu não como.
Então, pensem nisso. A nossa profissão é linda. O professor, uma coisa que eu queria falar também é que a gente que está fazendo agora o curso técnico, a gente tem que ter ciência que a gente vai lidar com pessoas, e assim, quem tem nojo, quem não pode ver sangue, fezes, urina, já não é uma profissão legal, porque no meu caso do meu irmão, ele sofreu muito com isso, né? Eu vejo... Vocês sabem que tem um monte de coisa que não é só na enfermagem, é na vida, né? E, Rose, a vida te ensina. Verdade, professor. Eu vou falar, as pessoas sofrem, eu estou vendo aqui a Lívia, meu irmão ficou 2 meses na UTI, e 1 ano internado no quarto, nos dias que fiquei lá, foi muito bom, muito bem tratado, perfeito. Exatamente o que eu imaginei na enfermagem. Obrigado por me mostrar que eu estou no caminho certo. O cuidar, a empatia, ser holístico, é isso que eu preciso. Eu não preciso de mais um na multidão. Aquele que vai lá rápido, de novo fez xixi, fez cocô, de novo, acabei de trocar, olha essa cama toda molhada, que inferno. Professor, você está falando isso? Eu vivi isso com meu irmão. Olha que triste. Professor, agora tinha uma técnica que quando ela entrava em um auxiliar, ela falava assim, Robson, você fez cocô novamente, fazia graça, ele ficava envergonhado por ele ser jovem, e ela melhorava o dia dele. E é tanto que nos plantões, ele esperava os plantões dela. Agora tem técnicos que são muito bons. E eu já vi muito, gente, disso. Eu fui responsável técnico de uma casa de repouso, aonde você vê muitas coisas. É muito triste. Aonde você vê gente amando idoso, e tem gente que fala, ai, esse velho chato de novo, todo cagado, todo mijado. É muito triste. Você não vai ficar velhos, né? Nós vamos ficar velhos. E se nós precisarmos de alguém? É um caso de se pensar. E então perceba que saúde pública tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso dia a dia. Tá? Então, assim, eu consigo fazer o meu trabalho com excelência. Eu consigo trazer vocês para uma realidade que vocês precisam conhecer. Quando eu falo do processo de doença, quando eu falo do SUS, é muito importante, mas eu tenho que mostrar para vocês que vocês vão limpar cocô sim, que vocês vão sim cuidar de idoso, que vocês vão sim cuidar de crianças deficientes, que vocês vão sim cuidar de gente boa, vocês vão cuidar de gente que vão fazer vocês de empregado. Vem me limpar que eu tô sujo. Ô, enfermeira, vou chamar vocês desse jeito, gritando, ô, enfermeira, passa aqui no meu quarto que eu fiz cocô. Vem me limpar. Quero tomar banho, enfermeira. Não fica fazendo nada o dia inteiro, só batendo papo naquele postinho de enfermagem. Mas eles não sabem quantos pacientes nós temos. Tá? Professor, eu sou copeira da empresa onde eu trabalho. Escuto tantos relatos tristes, faço o atendimento de primeiro socorro. Eu amo o que eu faço. Perfeito. O que eu costumo pensar, professor, é colocar no lugar do próximo. Nunca se sabe o dia de amanhã. Perfeito. Temos que ter empatia pelo próximo. Então, independente, quando chegar lá, você não chega de cara feia brigando. Tudo bem, senhor, eu estava atendendo um paciente, agora eu vou atender você. Mas sempre com um sorriso. Mostrando para ele que ele não conseguiu tirar. Mesmo que eu querendo matar ele. Tá?
Aqui no meu serviço, a base é fornecer cursos de socorrista e medicina em combate. Isso ajudaria muito a agregar alguma coisa referente a combate? Sim. Primeiro socorro, vocês vão ter também, vocês vão aprender. Então, gente, em tudo isso que a gente aprende a amar. Aquela senhorinha que